Olá, povo abençoado, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando onde quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Queria chamar sua atenção a esta mensagem. Você vai ver aqui o que fazer para ser incluso na lista dos vencedores, ou o que fazer para ser incluso na lista dos vitoriosos. Alguém que está me ouvindo deve pensar assim: pastor, já sou um vencedor, uma vencedora, já sou um vitorioso, vitoriosa. Que bom, glória a Deus por isso. Mas eu preciso lhe dizer por outro lado: o que Deus já te deu, o que Deus já fez por você, o que Deus já te entregou, é muito pouco, muito pequeno, perto do que Ele quer fazer e entregar nas suas mãos ainda, no nome de Jesus. No entanto, a Escritura diz, lá em 1 Coríntios, que o que o Senhor tem para os seus são coisas que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, jamais penetrou em coração humano. Então o que Deus ele tem para você é algo que você nunca sonhou. O que Deus tem para você é algo que nunca passou e nunca vai passar pelo seu coração, é muito maior. E o coração humano, o pensamento humano é pequeno, para alcançar, para comprimir, para entender ou para discernir pensamento e propósito do coração do Todo-Poderoso com relação a essa vida que temos. O que Deus ele tem para você que está me ouvindo vai muito além do que você sonhou, do que você imaginou, do que você espera. É algo surpreendente que foge do nosso intelecto. Foge da capacidade humana. Nosso intelecto é muito pequeno para que a gente possa comprimir, entender, difundir ou entender o quanto é grande o que Deus tem preparado para cada um. Por isso eu queria que você redobrasse a atenção nesta mensagem. Jeremias capítulo 3, versículo 19 diz assim: mas eu a mim me perguntava, veja, Deus falando consigo mesmo, com o seu próprio espírito. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te daria a terra desejável, a mais formosa herança das nações. Alguém vai dizer, pastor, Deus falando consigo mesmo? Sim, lembra de Davi? Quando certa vez ele falava com a sua própria alma, a alma dele estava angustiada, triste, abatida, todo mundo tinha lhe virado as costas. Davi certa vez lá de Salmo, ele começou a andar de um lado para outro e dizendo: por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera no Senhor e ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Davi certa vez usou essa expressão, falando consigo próprio, com a sua própria alma, porque a alma dele estava angustiada. Aqui Deus está falando também de igual modo com o seu próprio espírito. Mas eu a mim me perguntava, Deus falando com o seu próprio espírito com relação a mim e a você, usando aqui de estratégia para os abençoar alguém ou para mudar a história de alguém. Tomara que esse alguém seja você que está me ouvindo agora. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos. Veja, entre os filhos. Deus está querendo honrar alguém que me ouve. Deus ele quer abençoar alguém que está me ouvindo agora. Deus ele quer mudar a história de alguém que está me ouvindo. Redobre sua atenção. Eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te daria a terra desejável. Deus falando com o seu próprio espírito para honrar ou para abençoar alguém, para tornar o sonho do coração de alguém realidade, para tirar os projetos de alguém do papel e tornar realidade algo que alguém há muito tempo espera. A mais formosa herança das nações. O que significa? Que isso aqui é algo grande que Deus quer fazer por alguém. É algo abstrato, algo, como falei, que foge do intelecto, da capacidade humana. Algo grandioso demais que o intelecto humano é incapaz ou impossível de alcançá-lo, a grandeza, a dimensão, a largura, o comprimento ou a profundidade do que por você Deus está querendo fazer. A mim me perguntava, como te porei entre os filhos, te daria a terra desejável, a mais formosa herança das nações. Aí ele próprio dá resposta para si mesmo, falando com o seu espírito. E respondi: Pai me chamarás. Então, o que primeiro tem que ser feito para ser honrado pelo Todo-Poderoso? O que primeiro alguém tem que fazer para ter a fé honrada? O que primeiro alguém tem ou deve fazer
para que Deus possa mudar a sorte, a história da vida daquele alguém. Reconhecer a Ele como Pai. Pai, me chamarás. Sabe aquele filho obediente que faz tudo que a palavra do Pai exige? Sabe aquele filho obediente que obedece o Pai em tudo? Se você que está me ouvindo agora tem filho, sabe do que eu estou falando. Espero que você que está me ouvindo, alguns certamente devem ter 2, 3 filhos, outro tem 1, mas aqueles que têm 2, 3 ou até mais, vai ter uma capacidade maior, ou um entendimento maior para entender o que eu estou falando. Porque quem tem mais de 2 ou 3 filhos, tem algum que é mais obediente do que outros. Um obedece mais, outros menos. Aqueles que mais obedecem, quando o pai quer honrar, quando o pai vai abençoar aqueles que são mais obedientes, os primeiros a ser honrados, porque é obediente à palavra do pai. O pai manda, o filho obedece. O pai manda, o filho é submisso. O pai manda, o filho se cala. Simplesmente é submisso àquilo que o Pai ordena. Pai, e respondi, Pai me chamará. Deus dando a resposta para si mesmo. Pai me chamarás e de mim não te desviará, ou seja, não me desobedecerá. Reconhecer a Ele como um Pai e não desobedecer a ordem que da parte dele nos é dada. Quando alguém faz isso, você começa a viver isso aqui, a herança das nações. Quando alguém faz isso aqui, como Deus falou, o desejo do coração daquele alguém começa a ser atendido, como ele disse no meio do versículo. Ele disse, te porei entre os filhos, entre os filhos e te darei a terra desejável. Ele disse na boca de Davi lá em Salmo certa vez, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu. Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, se alguém ter a Deus como Pai, reconhecer Deus como Pai, mas reconhecer, estou falando de submissão, estou falando de obediência. Pai me chamará e de mim não te desviará. Ou seja, reconhecer a Deus como um Pai e ser obediente à palavra que da parte do Pai procede. Reconhecer a Deus como Pai e obedecer aquilo que o Pai na palavra ordena. Reconhecer a Deus como Pai e ser obediente em tudo aquilo que na palavra está escrito. Os desejos do seu coração serão atendidos e a herança das nações será entregue nas suas mãos. Eu lhe pergunto para você, mulher de Deus, para você, homem de Deus que está me ouvindo, quer ter os desejos do seu coração atendidos? Você quer que Deus entregue na sua mão, nas suas mãos, a herança das nações? Pai me chamará e de mim não te desviará. O que significa? Reconhecer a Deus como um Pai, porque o filho obediente, ele não só reconhece o Pai, como é submisso em tudo. Não desobedece em nada. Reconhece o Pai e em tudo obedece. Em tudo faz como está escrito. Em tudo faz como o Pai manda. Em tudo faz como o Pai ordena. O Pai tem prazer nesses filhos. O Pai tem prazer no filho obediente. O Pai tem prazer no filho que obedece a sua palavra. O Pai tem prazer no filho que olha para a sua palavra, que ouve a palavra dele e obedece, honra a palavra, é submisso à mesma. O Pai tem prazer de honrar esses filhos. Sabe o que eu estou dizendo para você que está me ouvindo? Deus está procurando pessoas para que Ele, Deus, possa honrá-lo. Mas são pessoas que reconhecem Ele como um Pai e que é obediente em tudo que Deus ordena. Aquele filho que reconhece a Deus como um Pai e que não desobedece a Deus em nada, esses serão os primeiros a ser honrados, a ser abençoados. Se você for uma dessas pessoas, te prepara. Nas próximas horas, desses próximos dias, algo grande da parte de Deus vai ser entregue nas suas mãos. Duas coisas: reconhecer a Ele como um Pai, que é a primeira. A segunda é ser obediente em tudo aquilo que da parte do Pai procede. Assim, os desejos do coração serão atendidos e a herança das nações será entregue nas suas mãos. Quer que isso te aconteça? Reconhecer a Deus como Pai e obedecer. Ser submisso em tudo que está escrito. E você vai ver o que vai ser feito pela sua vida. Porque o que Ele tem para você são coisas que olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, jamais penetrou em coração humano. Foge da sua capacidade, do seu intelecto, da sua mentalidade humana. O que Deus tem preparado para você que me ouve. Pense nisso. Seja submisso, reconheça a Deus como Pai. E algo extraordinário, abstrato, algo fora do comum, algo surpreendente, pode apostar,
vai ser feito por você no nome de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.